E aí comecei a buscar respostas, porque as técnicas que eu conhecia até então não me traziam respostas. Mesmo na igreja, na religião, eu quero saber por que que eu criei esse câncer, onde foi que eu criei, o que que aconteceu, né, o que que somatizou isso em mim, que é uma técnica que traz tantas respostas para você identificar processos de vida, a sua relação com família, com trabalho, relacionamento afetivo íntimo, para tomada de decisões, para caminhos. E eu me encantei. Então a minha vida transformou completamente e hoje posso também transformar a vida de outras pessoas com essa técnica. Fico muito feliz por isso. Que legal. Deixa eu só... Mas você não faz ideia do quanto eu faço propaganda de você, do Espaço Que bom, Humanidade, de que como essa legal. técnica transforma vidas, né? Não só no aspecto físico, mas de maneira geral, na energia, de como isso pode nos transformar. Eu só queria interromper um pouquinho, que eu sei que é Por você quem vai favor. conduzir o papo, mas começar te agradecendo, porque a gente, quando faz um curso online, a gente não tem a percepção do quanto as relações se aproximam, mesmo que virtualmente. Sim. Os seus alunos têm para com você uma relação de muita intimidade, embora você não os conheça. Então, eu tenho a sensação de acompanhar o canal do YouTube, de ver tudo que é feito, o curso do humanoterapeuta que é tão completo, a gente parece que está assim na sala da sua casa, tomando um café, é uma relação de muita intimidade, né? Que Então é muito legal. emocionante poder ter essa oportunidade de falar com você pessoalmente, assim, eu já te agradeço muito por esse momento. Que legal, Rafa. Eu fico feliz, assim. Eu fico bem feliz porque, assim, é, eu quero sempre deixar muito claro que eu sou do jeitinho que eu me apresento aqui. Na verdade, eu não faço fita, eu não coloco uma roupa mais assim ou mais assado para estar aqui, eu não coloco uma maquiagem mais ou menos. Uhum, Exatamente. Quem me conhece pessoalmente sabe. Quando eu fico mais nervosa, eu falo. É igualzinho. Então, assim, não tem, é do jeito que vocês me veem, é do jeito que eu sou mesmo. Tem hora que eu tô uhum. nervosa, eu sou irritada. Eu não acho que a gente tem que ser boazinha santa para trabalhar com Sim, energia e com não tem que, né? espiritualidade. Então, se você me sente que me conhece, eu estou validando, me conhece mesmo. Essa é a Andresa. Então, eu apresento a minha Uhum. família para quem dos nossos cursos. Você sabe da história inteira de como tudo Sim, começou. Por exemplo, meu marido, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, né? Tá todo mundo aqui com a gente. Então, é assim, eu divido mesmo com vocês, porque eu venho pregando muito, Rafa, a verdade, né? A não ilusão e a importância da verdade, né? Que só a uhum. verdade vos libertará. E aí eu trago a verdade da minha vida, como ela é, como eu sou, e eu fico feliz que vocês consigam receber isso dessa maneira íntima, porque eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Eu acho que você que trabalha com a energia também sabe que quando a gente trabalha dentro desse aspecto da verdade, independente de como a gente é, né? Tem gente que é mais bravo, que é mais chato, que é mais Isso. ranzinza, mas essa é a Uhum. verdade de cada um. E se cada um é do jeito que é, tem uma razão de ser, né? Então eu acho que essa verdade ela se manifesta de uma maneira importante. E aí, então, antes da gente se enveredar, já começando a falar de energia, se apresenta para eles, Rafa. Conta um pouquinho quem é o Rafa, o que você faz e como que a radiestesia entrou na sua vida, como era a vida do Rafa antes da radiestesia, como é a vida do Rafa depois, como foi esse processo do conhecimento, como é que você faz e como que é a vida do Rafa depois, né, desse Maravilha. conhecimento. Então vamos dividir assim nesses bloquinhos, ficar um caminho assim mais claro. Vamos lá. Certo. Como você sempre fala, né, Andressa? A gente nunca procura terapia quando a gente está bem, na abundância, com dinheiro, com amigos, com farra. Não, a gente procura porque a gente tem um problema para resolver, né? Então, eu criei, agora entendo que criei, não entendia antes, mas eu criei um câncer há muitos anos que foi se manifestar, somatizar no aspecto físico por volta de 2016, quando eu identifiquei. Tem mais ou menos uns 4 anos. Foi um câncer de tireoide, inclusive ainda dá para ver a cicatriz aqui A da cirurgia, cicatriz. que eu morria de vergonha e hoje eu morro de orgulho. É incrível como a nossa dor se transforma na nossa força, né? Que é também mais Sim. uma lição que o Espaço Humanidade me trouxe. Então, a partir desse câncer, a gente cai naquele processo de achar que vai morrer, que a minha vida acabou, né? Ou que a gente perde o chão. E eu também tinha perdido um trabalho na época, então foram dois lutos de alguma maneira. E aí comecei a buscar respostas, porque as técnicas que eu conhecia até então não me traziam respostas. Mesmo na igreja, na religião, eu quero saber por que que eu criei esse câncer, onde foi que eu criei, o que que aconteceu, né? O que que somatizou isso em mim. E aí, como nada é por acaso, tudo é por sintonia, né, Andressa? Apareceu um vídeo seu no Facebook de um amigo que compartilhou,
que você falava à época, eu até já tentei resgatar esse vídeo, eu não sei se ainda está no histórico, que é uma técnica que traz tantas respostas para você identificar processos de vida, a sua relação com família, com trabalho, relacionamento afetivo íntimo, para tomada de decisões, para caminhos. E eu me encantei. Vem do físico, depois vai para o energético parte de uma informação. E aquilo me chamou tanta atenção, eu fui buscando mais o seu canal e conhecer a Rádio. E hoje em dia a mesa ela é tudo para mim. Assim, eu criei o espaço terapêutico Via Energia. O nome, inclusive, foi criado pela radiestesia. Eu coloquei num gráfico que eu queria receber esse nome, que traz tantas respostas para você identificar processos de vida, a sua relação com família, com trabalho, relacionamento afetivo íntimo, para tomada de decisões, para caminhos. E eu me encantei. A partir disso, então, eu fiz o curso de radiestesia, depois eu fiz o curso de humanoterapeuta, que é ainda mais profundo, que é super transformador. E hoje em dia a mesa ela é tudo para mim. Assim, eu criei o espaço terapêutico Via Energia. O nome, inclusive, foi criado pela radiestesia. Eu coloquei num gráfico que eu queria receber esse nome. Coloquei lá no decágono, depois eu fui para o acelerador e tal, por turbilhão. Tudo pela técnica. Eu falei, olha, eu quero receber o nome do meu espaço terapêutico. Também vi se fazia parte da minha missão, ser um soldado de luz, né, de estar levando cura para as pessoas. Não por acaso me chamam Rafael, né, que é o significado é Deus que cura, né? Não por acaso também, Andressa, estamos conversando no dia 7/7, que hoje é um dia de limpeza, né, um dia místico. Então você vê que Verdade. nada nunca é por acaso, né? Nunca. E a partir disso criei então o espaço terapêutico do Via Energia. Aí eu falo que são dois grandes desafios, assim. Primeiro, a gente aplicar a radiestesia na nossa vida, eu super recomendo para todo mundo. É um grande processo de cura, de autoconhecimento. Mas o próximo passo para se tornar um terapeuta e buscar transformar disso em um negócio, aí já é um mundo mais amplo, assim, que eu tive que buscar. Eu costumo brincar que é o seguinte, Andresa, você não vende a radiestesia como vende sapatos. Porque todo mundo precisa de sapato e todo mundo precisa de cura, mas as pessoas sabem o que é um sapato. E eu É. sempre falava, olha, eu trabalho com radiestesia. Ah, mas o que que é? Isso é macumba? Isso é amarração pelo amor? Isso é o quê, né? Assim, É. nunca ouviu falar. Então existe todo um trabalho de educação, de você transformar isso em um negócio. Como é que eu vou educar o meu cliente, que eu sei que precisa disso, porque todo mundo precisa, é uma Sim. técnica maravilhosa para autoconhecimento. Mas eu preciso primeiro demonstrar como é. Então, esse caminho mais corporativo, digamos, foi um desafio para mim. Mas consegui vencer tanto pela energia, por acreditar, por colocar amor. Você diz tanto, né, que nós somos co-criadores. Tudo aquilo que a gente coloca energia de amor e de valor e retorna para a gente por sintonia. Sim. Então, eu venho da área de TI, na verdade. A minha Hum, formação é em ciência da computação. Então eu mesmo fiz o meu site, sabe, falando sobre a radiestesia, para explicar como era, dos benefícios. Eu mesmo faço meu Instagram com os meus posts, lá, vou lá no Photoshop, edito, dá um trabalhão. Mas eu né? faço com muito carinho, com muito amor. E comecei a fazer lives para demonstrar para as pessoas como era o trabalho, fazia o relaxamento alfa ao vivo com todo mundo. Vamos fazer o alfa hoje, gente. Aí colocava uma musiquinha e fazia aquele seu Legal. exercício que você nos ensinou. Então, a partir disso, as pessoas foram conhecendo via energia, foram mostrando para amigos, e hoje a gente é uma egrégora praticamente, né? A gente Que legal. medita com muita frequência, nós temos mais de 40 mil seguidores, as Que lives dão duas legal. mil pessoas, 2.500 pessoas. Que Então, delícia. assim, a coisa reverberou. Eu tenho clientes no mundo inteiro, eu atendo, né? Porque o espaço físico não depende para atendimento online, né? Sim. Então eu tenho gente espalhada no mundo inteiro e tá uma delícia. Eu estou super grato. Saí hoje do mercado de tecnologia que eu atuava e tenho muito mais liberdade de trabalhar no meu horário, de trabalhar em qualquer lugar. Eu não preciso estar fisicamente num local preso, posso viajar. Agora não, por conta da pandemia, Sim. né? Mas tenho essa liberdade de poder, assim, até o nosso dia a dia transforma, porque eu posso ir, por exemplo, no supermercado num horário que não é de pico. Eu não pego mais trânsito, porque eu não preciso mais me comprometer naqueles horários mais cheios. Então a minha vida transformou completamente e hoje posso também transformar a vida de outras pessoas com essa técnica. Eu fico muito feliz por isso. Que legal. Deixa eu só entender uma coisa lá de trás ainda, Rafa, para a gente chegar nesse momento presente. Então, Tá. quando você falou que você tinha saído de um emprego, que você tinha, era da área de tecnologia, é isso? Tecnologia. Aí Uhum. você então tinha saído e aí você fez essa transição de carreira para a área terapêutica, é isso? Eu não virei a chave de uma vez. Ainda como Sim. consultor de TI, como eu moro em Brasília, eu dou muita consultoria, dava para Ah, governo. Então, eu entendo muito a coisa da máquina pública. Viajei o Brasil inteiro dando consultoria.
E isso também é muito interessante, não pelo trabalho de consultor em si, mas pelo que me agregou de conhecer, por exemplo, como é que eu faço uma venda para quem mora em Pernambuco. Quais são os Sim, valores do pernambucano? O que que ele entende sim, que vale? O público de São Paulo são outros valores totalmente outros diferentes. O de valores, Porto Alegre são outros. Então, completamente. entender essa relação me trouxe muita bagagem nisso. Mas Até já ainda, terapêutica, né? até Até terapêutica, a abordagem terapêutica, é sem diferente. dúvida. Então, eu tenho essa abordagem de como lidar com o público. Essa Sim, experiência de consultoria me deu essa abordagem. que E aí, legal. dentro da área de TI, eu já começava a atuar com a radiestesia. Eu dizia, bem, será que esse cliente nesse lugar tem sintonia comigo? Será que não é melhor eu ir para lá ou para cá? Que a radiestesia dá esses caminhos, né? Sim, E aí eu fui entendendo, a mesa me disse, imagina, vamos explicar para as pessoas, a gente consulta se tem sintonia ou não. É porque sim. a gente fica tão íntimo da mesa, parece que é uma pessoa que está falando, né? É uma Mas parte nossa, né? exatamente. Então eu sempre consultava, eu posso fazer um site para fazer um espaço terapêutico, tem sintonia? E ela sempre batia em 99, 100 de sintonia, que era para fazer. Então em dezembro do ano passado eu fiz e comecei a buscar essa transição. Num dado momento a coisa explodiu tanto que eu falei, gente, eu vou me dedicar exclusivamente a isso, eu tenho muito mais liberdade, me sinto mais realizado, também me faz muito mais feliz Uhum. saber que eu vendo hoje paz, né, Andressa? Nosso serviço, nosso produto é paz. Então, para eu vender paz, eu preciso estar em paz. Eu nunca mais tive uma crise de estresse, eu nunca mais tive crise de ansiedade, porque eu preciso estar em paz para fazer o trabalho, né? E quando a E é gente fala, interessante. parece mentira, né? Parece Pois é, mentira, incrível né? como transforma. E a coisa da energia, Andres, eu acho incrível, assim, a minha agenda hoje está lotada, o mês de julho inteiro, o mês de agosto até a metade, eu já não tenho mais horários. E é incrível como a agenda, embora lotada, mas ela é viva e ela vai Uhum. conforme a sintonia. Tem dia que às vezes eu estou com a voz um pouco mais cansada, eu sinto, falo, nossa, hoje eu podia descansar um pouquinho. Aí os clientes falam, Rafa, surgiu um imprevisto, eu posso remarcar? É Desmarca. incrível como é sintonia, né? É, E a coisa que você fala assim, por que que tem agenda cheia para uns e para outros não aparece ninguém? Porque é você que tem que se colocar lá, é a sua é, energia. Então, quando eu estava na TI, eu não vibrava mais a TI. Eu estava lá trabalhando, mas a minha cabeça, nossa, seria maravilhoso fazer um atendimento hoje. Eu vou fazer isso para o espaço do Via Energia agora, eu vou inventar uma coisa nova. A minha energia já estava aqui, né? Então, o universo foi trazendo por sintonia. é. Quando as pessoas entenderem isso, Rafa, nossa, a gente Uhum, mudou o mundo. Eu acho que exato. o trabalho de formiguinha é esse, que a gente Uhum, consiga fazer as pessoas entenderem que é possível viver do que faz o coração dela bater. Às vezes a exatamente. transição é meio difícil, é demorado, porque o mundo não entende isso dessa maneira, Uhum, mas só isso vai fazer a gente reverberar essa verdade, esse valor de cada um. E é exato. possível, porque, mas aí todo mundo vai querer ser terapeuta? Claro que não. Isso é só quem esse universo nosso que a gente conversa. Tem Aham, gente que quer ser advogado e que é bom aham. advogado, e nós precisamos de bons advogados, bons juízes, bons Sim. médicos, bons professores, bons pastores, bons padres, Uhum, bom tudo. Né? E uhum, dá para viver disso. E aí, só para eu entender, aquele processo do câncer que você teve na tireoide, aí você acredita que isso e que esse processo de você conseguir com o trabalho da radiestesia e todo o conhecimento, consciência desse mundo energético e espiritual, você entende que isso ajudou você? Porque quando a gente fala de garganta, de tireoide, de uma maneira simplificada, só para eles conseguirem uhum, acompanhar, que você uhum. já sabe, Sim. a gente está Uhum, falando muito da expressão. Né? Que a gente está uhum, falando do chakra laríngeo, da uhum. manifestação. Então, a expressão, na verdade, nada mais é do que a manifestação do meu divino na Terra. Então, quando você estava lá naquele trabalho, que foi importante e que você estava se manifestando, seu divino estava se manifestando, era preciso que você passasse por aquilo, até para o seu aprendizado que você vai estar usando hoje. Então, Perfeito. quando ali não fazia mais sentido, por qualquer razão do próprio universo, você então começa num processo com o processo da tireoide, né? E aí, quando você começa a se manifestar da maneira que é o Rafa, Deus manifesto através do Rafa, né, na Terra, então através então eu falo que a vida não acontece para a gente, ela acontece a partir da gente, né, Sim. de nós. Uhum, Então, quando esse Deus começa a se manifestar dentro de um processo de ganho de consciência, de lucidez, de terapia, aí
Como você viu esse processo da transformação e do seu processo da tireoide, desse câncer da tireoide? E aí essa transição de fato para o mundo da carreira. Como é que foi isso, Rafa? Explica para É, mim. vamos começar então do antes e eu falo do depois em sequência. O Uhum. antes, então, como você falou, foi perfeito. O câncer foi criado em função da negação da minha essência. Eu sou geminiano, né? Comunicação na veia, né? A gente fala, a gente tem aquele polvo de mil braços que faz mil coisas e tal. E negava muito a minha essência, quem eu era. Passei por alguns processos em família também, porque você sempre diz que o câncer nunca começa imediatamente no momento que ele somatiza. Existe toda Sim. uma vida pregressa anterior a isso. Então já vinha me negando a essência, talvez não totalmente realizado naquilo que eu fazia também profissionalmente. Então, a partir disso, quando eu tirei o câncer, que eu descobri na radiestesia a causa, quando começou, e o que eu deveria fazer, eu comecei a cuidar mais de mim, a me colocar mais em primeiro lugar, a observar qual era a minha essência, onde é que estava a minha energia, o que eu colocava valor de fato, e, sobretudo, seguir o coração. Porque a gente se abandona tanto, né, Andresa, nos nossos sonhos, daquilo que nos faz feliz, para atender expectativas que não são Sim. nossas, né? O famoso tem que você sempre diz, né? É, Porque o fulano tem que isso para ele né? Essa tem que ir lição eu para ele falo mesmo. muito nas consultas, né? É, Então, quando eu comecei a observar mais qual era a minha essência, onde é que estava a minha felicidade, o que eu devia fazer para lutar por ela, foi aí que veio a ideia do espaço do Via Energia. Até então não tinha esse nome, foi a radiestesia que me ajudou a manifestar essa informação. E aí eu fui co-criando tudo, né? A base é incrível como tudo faz sentido, assim. Provavelmente eu não teria esse espaço sem a bagagem de TI, né? Que é sim. uma área de formação da qual eu venho, onde eu não estava completamente realizado, mas me deu toda a expertise para produzir dentro do aspecto técnico esse espaço que existe hoje também no energético. Que legal. E isso é bem legal a gente falar, Rafa, porque tem gente que às vezes fala que, não quero mais a minha profissão, não importa como Uhum. seja, né? E acha que vai jogar tudo isso fora. A gente vai Não, carregar toda essa bagagem, o que deu certo e o que deu errado, né? isso. Para a gente poder Uhum. levar até como experiência, né? Porque se tudo é por sintonia, nós vamos sintonizar com os assistidos, com os pacientes que Uhum. tenham alguma coisa que a gente possa ofertar, né? Que a gente Exatamente. sintonize, ele chega para a gente ter essa troca energética. Então, todas as minhas experiências, que eu chamo a minha dor, né? Toda a minha dor, que pode se transformar na minha maior força. Eu não digo que vai, porque tem gente que não encara isso como fazendo disso uma força, e fica na dor, no Uhum. arrependimento, no vitimismo, na reclamação, Uhum. mas ela não transforma aquilo na força. Então, a sua maior dor pode se transformar na sua maior força, se a gente Aí assim você, quiser. você está onde se coloca, né? Está onde se coloca, exatamente. Uhum, E aí, uhum. depois dessa transição, então o processo, pelo que eu entendi, o câncer você conseguiu equilibrar, tá tudo bem, tá legal nesse Sim, tudo processo? Tá certo. ok, Uhum, legal, uhum. que bom. Então, você parte para via energia, que é o seu espaço terapêutico. Esse Isso. espaço terapêutico, Rafa, só para a gente conceituar aqui, ele é um espaço físico? Não, atendo mais online. Como Tá, você nos ensinou, eu reservei um espaço da minha casa, onde eu moro, para lidar com tá, a entendi. energia, para atender, e os atendimentos são mais online. Para amigos, para pessoas mais próximas, às vezes me pedem, por uma questão de pura crença limitante, de achar que tem que ter o olho no olho, tem que ter o físico. Para alguns amigos eu recebo em casa. Mas como eu não tenho uma loja física, um outro espaço separado, eu prefiro manter o atendimento no online, até para me dar a liberdade também de atender pessoas que moram fora de Brasília, né? De Sim. poder pegar esse grande bolsão aí do planeta e atender todo mundo. Porque para a gente contextualizar aqui para o pessoal que não entende muito bem, Rafa, é assim, eu falo sempre que não existe tempo e espaço, né? Passado, Sim. presente e futuro estão acontecendo agora, e para quem é Uhum. mais da área mais espiritual aí dentro do manoterapeuta está entendendo. Então, tudo está acontecendo concomitantemente. Então, não são vidas Uhum. passadas, e sim paralelas, né? Enfim, partindo desse princípio, não existe tempo e espaço. Então, pro tratamento energético, não importa se a pessoa está perto ou está longe. E eu dou sempre aquele exemplo que eu vou tomar um pouquinho aqui do seu tempo para dar esse exemplo também para eles. Uhum. Que é, quando alguém vai fazer o mal para alguém, vai lá fazer uma maldadezinha energética espiritual, ela não chama a pessoa. Vamos lá naquele centro que eu vou ferrar com a sua vida.
Não. O que ela faz? Ela vai sem convidar. Então, se é possível fazer o mal, é possível fazer o bem. Né? Se é possível pegar o vuduzinho e enfiar a espada, é possível tirar a espada. Então, na verdade, não existe tempo e espaço, né, para os nossos campos, e os nossos cursos ensinam isso, enfim, de uma maneira mais estruturada. Então, dá para fazer o tratamento energético de qualquer lugar, à distância, porque não existe o corpo físico, mas a gente está trabalhando e tratando em outra, em outro campo, no campo energético, né, numa dimensão paralela à nossa, mas que nos sustenta e nos alimenta, então não faz diferença. Então você consegue atender gente de todo lugar. E partindo desse princípio, o que que isso facilita? Que a gente possa morar em qualquer lugar, e que a gente consiga ter muito mais assistidos, clientes. Então, eu queria que você dividisse um pouquinho para a gente como é que está o seu espaço, como é que está acontecendo, quantos clientes você atende, e como é que tá? Conta para a gente agora essa parte mais profissional, né? Então, Certo. depois a gente vai fazer uma foto, eu vou fazer uma foto e vou colocar lá no Stories. Então, e Tá. vou colocar direitinho o endereço. Aí o pessoal depois Uhum. segue lá e acompanha. É @viaenergia. Mas depois a Isso. gente não vai para lá agora. Fica aqui para escutar o Rafa falando e depois a gente coloca lá É para você mesmo, acompanhar o mesmo que trabalho. vá para lá, eu tô ao vivo com você, vai acabar Vai voltando. aparecer lá, é verdade. Então É. conta pra gente como é que tá isso, Rafa. Quantos clientes, como é que acontece, como é que é o seu trabalho? Explica pra gente. Vamos lá. Quando eu fiz o curso de manoterapia, eu vi que tem um montão de técnicas, né? A radiestesia é uma porta de entrada, é uma abordagem de Sim. anamnese, uma primeira identificação de uma dor, onde é encaminhado para os tratamentos. Aí falei, meu Deus, que universo maravilhoso, quantas coisas eu tenho para poder atender aqui. Mas aí, por uma questão de sintonia, como tudo é por sintonia, eu falei, vou focar primeiro na radiestesia. Né? Fui dando um passo a passo. Só que a coisa explodiu tanto que eu não consegui ainda entrar nos tratamentos. Então, como é que eu faço hoje? Como foi que eu estruturei? As Ah, pessoas vêm até mim com essas dores, querendo se conhecer, querendo ter respostas da vida pessoal, profissional, afetiva, financeira, harmonização de chakras, tudo aquilo que a gente faz. E aí, quando eu vejo todos os tratamentos na mesa, primeiro começo na fonte única, né, como você ensinou no passo a passo, vendo que tempo que a pessoa está, aquelas questões todas e os tratamentos. E aí depois eu vou para a radiestesia, né? A nossa mesinha está aqui, a mesa mais conhecida do Brasil. opa. E aí fazemos a harmonização. Depois disso, quando tem tratamento, eu desenvolvi uma rede de parceiros. Então eu tenho um Hum, parceiro que faz só TDR, eu tenho um parceiro que faz regressão, eu tenho um parceiro de apometria, entende? Então eu falo, olha, olha, os tratamentos que você vai passar são esses e está aqui os parceiros, está aqui os contatos. que Inclusive legal. alguns tratamentos como a apometria, né, que é gratuita, alguns não são nem cobrados, tem pessoas que fazem por missão. Então eu faço essa triagem porque eu queria ter a certeza, Andresa, de que eu estou fazendo um bom trabalho, de que a pessoa veio até mim buscando uma dor e que ainda que eu não realize os tratamentos, ela será tratada com profissionais qualificados e ela vai resolver o problema dela. Porque eu sou um só, né? Para atender 40 Sim, mil pessoas, eu não consigo. não dá. Não dá. E aí fui observando a questão da voz, porque dentro de uma terapia convencional, onde a pessoa só, aquela coisa do processo de psicanálise, da cura pela fala, onde o paciente só fala e você só ouve, a gente não precisa dizer. Mas na terapia holística é um trabalho mais de nós para com o cliente, né? Onde eu dou Uhum. as respostas, onde eu dou orientações. Então é um trabalho que usa muita voz. Às vezes eu percebo, chega no final do dia eu estou um pouco afônico. Então eu comecei a observar assim, o quanto que eu dava conta de fazer. Aí eu Sim. estabeleci um limite. Eu tenho atendido hoje, eu vendo muita gente aí do Via Energia chegando, a turma da meditação. Obrigado pelo carinho de todo mundo que É está um monte de chegando. gente falando, eu amo ele, que delícia. É, que bacana, Muito fico bom, super muito bom. feliz, super feliz. Também. Então, Andresa, eu tenho atendido por conta dessa limitação da voz. Eu tenho observado assim de 4 a 5 clientes por dia, não mais. Porque senão, como a gente faz as meditações à noite, o relaxamento alfa, nós fazemos as lives, chega à noite eu estou afônico, eu não consigo falar. Você também Sim. que trabalha com voz sabe como é delicada essa questão, né? Inclusive, eu já atendi alguns clientes que são fonoaudiólogos, eles me ajudam, eu acho super bonito, sabe? Existe uma troca e tal. Então, hoje eu tenho feito uma média de 5 pessoas por dia. A agenda lotada para julho inteiro, agosto já está quase lotando também. Eu sei que o pessoal está perguntando aí sobre valores, o quanto se consegue faturar com isso, né? Aí o valor é uma coisa muito pessoal, né? Eu comecei cobrando 250 a primeira sessão,
E Ah, quem já passou pela radiestesia sabe que de vez em quando pode retornar, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para sim, sincronizar de novo. Não é uma coisa tão constante, tipo 3 vezes na semana, não é assim. Então eu não. cobro 250 na primeira sessão, porque ela é mais longa, ela é mais demorada, tem um monte de energia em Hum, desequilíbrio, ela dá mais trabalho. E no retorno, como é algo mais leve, inclusive a pessoa já sabe do que se trata, né? É sim, uma consulta mais leve, eu cobro 170. Porque na primeira também tem todo um trabalho de educação, da pessoa entender o sim. que que é energia, de como é que começou. Você precisa dar uma aulinha de radiestesia, né? É isso mesmo. Então é um trabalho muito completo. Além disso, Andres, eu coloco também na consulta um relatório onde eu marco lá todas as energias que estavam em desequilíbrio, eu dou recomendações, eu encaminho para os tratamentos, dou exercícios também, alguns exercícios para a pessoa manter esse padrão energético alto, né, vibrando alto. Então é realmente um trabalho completo. Então hoje, dentro dessa expectativa, o meu faturamento mensal está em torno de 20 mil por mês, que para eu que sou sozinho, está excelente, né? Não preciso de mais do que Caramba! isso para viver, né? E aí eu tenho observado isso, Andres. Às vezes eu falo, hoje eu queria atender só 4 pessoas, hoje só 3. Então a gente vai tentando por conta da voz mesmo, da minha limitação de voz. E às vezes eu me frustro. Hoje eu cheguei num patamar que tem tanta gente buscando que eu fico frustrado de não poder fazer mais. Porque a Sim. gente realmente tem um limite. Eu não posso atender 5 mil pessoas por dia, é impossível, Não? né? Não. E comecei a buscar parceiros de radiestesia que fazem o trabalho. Mas aí eu percebo que existe também, Andres, uma questão da empatia, da relação do cliente com o terapeuta. Tem. Porque as pessoas já conhecem o Rafa. Não que o Rafa faça melhor que os outros, mas o jeitinho do Rafa, a voz do Rafa desenvolve uma relação, né? Então, às vezes eu falo, olha, fulano, hoje eu não consigo te atender, mas eu tenho parceiros. Você quer fazer com fulano, com Beltrano, com ciclano? Não, Rafa, eu prefiro esperar e fazer com você. É a Então existe sintonia, esse Rafa. carinho, né? É a É. sintonia. A gente fala, Uhum, não adianta, é sintonia. Por quê? Porque não tem a ver com ser só melhor ou pior terapeuta. uhum. Não tem a ver com você tem no seu campo aquilo que aquela pessoa precisa. Exato. Então, Uhum, não é uma questão nem que a pessoa gosta mais ou gosta menos. Não, tem alguma coisa que entra em sintonia, e quando entra em sintonia, tem que ser por aquela via. Porque eu digo que nunca é exato. pelo que a gente está falando, é por Uhum. uma É o que outra vibra. via de conexão. É, É uma outra é. via de conexão. Então, tem a ver com tudo aquilo que você até colocou como exemplo no começo, que eu coloquei. Eu vou até colocar para eles aqui, se você me Uhum, permite. É assim, quando a gente, que o Rafa falou, como é que a gente faz o nosso consultório ficar cheio, né? Como é que uhum, fica uma agenda assim, que nem a do Rafa, atendendo, ganhando aí 20 mil, gente, sem sair de casa, né? Não é sem uhum. trabalhar, ele não trabalha menos, muito pelo contrário, trabalha até mais, porque se ele faz 5 clientes mais ou menos por dia, mas ele tem todo um trabalho que ele mesmo falou, de fazer Isso. subir, isso dá muito trabalho, Dá. né? Só que você preserva a voz, mas isso não significa que você não esteja pensando uma maneira de entregar melhor, uma maneira de fazer mais sentido para eles, para todas as pessoas, dá mais consciência, que é aquilo que você falou. Sapato todo mundo sabe o que é. Né? Mas esse tipo de trabalho não é tão simples, porque não existiu por muito tempo nenhum interesse que as pessoas fossem conscientes, né, dos próprios processos. Uhum. E também porque quando tá tudo bem, a gente vai levando, empurrando com a barriga. Quando o negócio fica ruim, é que a gente busca Exato. esse tipo de orientação, né? Exato. Então, nesse processo, o que o Rafa faz? Está presente. E aí, é aquilo que eu falei. Se você não estiver presente, a pessoa não te encontra. Então, você está lá sentado no seu espaço terapêutico, mesmo que seja dentro da sua casa, tem um espacinho, é o seu altarzinho, Uhum. né? O seu Isso. campo de força terapêutico aí. Você está sentado ali. Se você não tiver pronto, você estiver mais preocupado com o cabeleireiro, no caso das mulheres, se não vier ninguém, eu podia ir no cabeleireiro. E aí você tá Uhum. ali, eu até dou esse exemplo no curso, você tá ali fisicamente, mas não energeticamente. Porque energeticamente você tá onde? No cabeleireiro, né? Se você estiver ali, mas eu devia estar respondendo meus e-mails. Se não vier ninguém, eu vou responder meus e-mails. Então você não tá ali, você tá energeticamente fazendo uma outra atividade. Então, quando você está presente, pronto para receber o seu assistido, porque você tem o que oferecer energeticamente, você oferta, ele vai chegar porque ele está precisando de energia e você está ofertando. Isso.
é nessa inteligência que a gente se percebe. Então, às vezes é melhor você ter presença 2, 3 horas por dia, porque você vai ter os 3, 4, 5 pacientes, do que o dia inteiro ali, só que cada hora fisicamente ali, mas cada hora num lugar energeticamente, né? Então, eu acho que é bem legal isso que você está trazendo aí. E o importante desse trabalho, Rafa, conta para eles como é que eles te encontram. Explica aí, vamos fazer o jabazinho aí para a Tá, gente, né, dividir esse momento, porque tá. do mesmo jeito que você não consegue atender 40 mil pessoas, eu também não consigo, né? Exato, E é essa união e essa sintonia que vai fazer esse despertar de todo mundo junto que nós vamos exato. fazer isso, não é separado. E não só olhando, Andressa, pela questão da remuneração, porque dinheiro também é energia, a gente precisa dessa energia para a nossa sobrevivência, mas olhando para o resultado, de saber que você pode Uhum. transformar vidas. É tão emocionante quando eu recebo É, depoimentos, lá no site está cheio de depoimentos, as pessoas às vezes falam para mim no reservado assim, Rafa, eu cheguei até você querendo me matar, eu estava sim. vibrando energia de morte, eu não estava vendo cor mais na vida, e depois que eu passei por esse processo, por todos os tratamentos, eu consigo ver cores, eu consigo buscar mais aquilo que me faz feliz. Isso não tem preço no mundo Não que tem, pague você ouvir isso de uma pessoa, sabe? E são não tem mesmo. muitos os casos que eu recebo dessa maneira. É de uma gratidão enorme. Você fala do nosso campo vibracional de gratidão, de tudo aquilo que eu gero no outro reverbera de volta para mim. Meu campo hoje é enorme de gratidão, né? E por consequência o campo também do espaço humanidade, porque nós estamos na mesma Sim, egrégora, né? sim. Então a gente está trabalhando juntos para levar cura para as pessoas. Então, É Andrés, o isso. meu Instagram é @viaenergia. Todos os dias, essa semana, a gente está fazendo uma semana especial da meditação dos chakras. Cada dia um chakra diferente. A gente faz o relaxamento alfa e depois fazemos um exercício focado nos chakras. Todos os dias, às 22 horas. As lives têm sido Legal. incríveis, dá 2.000 pessoas, gente do mundo inteiro. Queria abrir um parênteses aqui, André, se me permite, porque a oportunidade de falar com você é tão rara, né, de ter esse momento. Então, assim, acontece, é bem comum de outros terapeutas, aquele Tadashi da meditação, de vez em quando vem uma turma para falar comigo também. Se você tiver disponibilidade de bater um papo com a gente, assim, 10 minutos em uma das lives, quando puder, quando quiser, sem nenhuma pressão, tá super convidada, tá bom? Tá ótimo. E queria te pedir também, se for possível, porque eu me lembro de acompanhar nas suas stories, uma vez você esteve em Brasília para fazer um Sim, curso aqui de produção de mídia digital, porque você sim. até disse, gente, eu entendo tanto de energia, mas eu não sei como é essa coisa da câmera, do microfone, como é que faz? Vamos estudar isso. Você poderia informar qual era o curso? Porque eu estou meio nesse momento de tentar melhorar e não sei como, sabe? Então, na verdade, é assim, a gente tem uma equipe grande, Rafa, e a Aham, gente tem um monte de gente fazendo curso. Por exemplo, eu não aham, entendo, mas é nada de verdade, né? Por quê? Porque eu me dediquei a fazer só o que eu faço. uhum, Então, assim, o meu marido, ele é de trás das câmeras, total. Ele sei, não aham, sabe, não tem essa desenvoltura, não é do temperamento dele. Então, ele faz alguns cursos. A gente tem o pessoal da edição, que tem uma uhum, menina responsável que é a Gi, vocês já viram ela aí sim, sim. no podcast, enfim, que também ela faz toda essa parte de edição. Então, assim, são vários cursos. Então, precisa entender exatamente o que é que você busca. Logo, a gente tem um projeto de começar, mas a gente está muito. Eu estou tímida nisso para ver se a Uhum, gente faz isso ou não faz. Ainda é uma uhum, resistência minha, porque na verdade o que eu gosto mesmo é de falar de energia. Então eu não sim. sei se eu faço essa divulgação ou não, que é um trabalho que a gente tem aí como objetivo ajudar as pessoas a encher os seus consultórios, assim, enfim, as suas Uhum, clínicas, né, de uma maneira mais simplificada do que só pela internet, que é uma uhum, dificuldade da maioria. Por quê? Por que que eu consigo fazer tudo que eu faço? Porque não sou eu que faço. Eu só faço a terapia. Então, eu sim. sei da dificuldade que eu tenho. Se eu não tivesse essa equipe, eu não faria tudo isso. Assim, eu faria,
mas não, de repente não alcançaria. Eu não sabia, eu não conseguiria fazer texto junto com vídeo, junto com 3 vídeos por dia, junto com. Não faria. A minha Né? dificuldade hoje é essa. Para eu fazer um slide, eu sofro horrores. O meu marido olha e fala, Uhum. está horroroso. O conteúdo é ótimo, mas o está horroroso. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, porque é a minha dificuldade. Então, é assim, de verdade, não, os cursos que a gente faz é de tentar entender a ideia e aí cada um. Então, ele é muito mais energético, né? Que é o que eu trago aqui todo dia, do que um curso específico. Então, assim, um dos cursos que a gente tem, por exemplo, esse negócio que você falou de câmera, de vídeo, de microfone, essas coisas, por exemplo, que na verdade não fui eu que fiz, quem fez foi a nossa editora, a Gi, é o curso, se eu não me engano, eu não vou saber o nome do curso, mas é do Ozzy, ele é de Brasília. Tá? Ele é daí de Brasília. Ele tem um curso bem legal com essas questões. Depois a gente pode até, se a Gi me ajudar, encontrar o link dele, a gente coloca também, tá? Então ele fala de vídeo, porque a gente apanhou muito com iluminação, a gente apanhou muito com microfone. Então, esse cara foi um produto legal. Eu não vou saber o nome do curso, mas o nome dele é Ozzy. E ele tem um programa legal. A gente pode ver outras pessoas, mas que tem a ver com essa parte de câmera, de iluminação, de microfone, de qual câmera. Tem uma outra pessoa, que agora eu não vou me lembrar o nome, que a gente viu muito conteúdo, mas a gente não comprou o curso, muito conteúdo gratuito dele, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, ele eu não vou lembrar agora o nome dele. Se o Rodrigo vier aqui, eu pergunto para ele. E aí eu passo para você, tá? Eu passo, eu coloco aqui no grupo, mas o Ozzy eu lembro direitinho, e ele tem um conteúdo bem bacana e tem muito material gratuito na internet, tá? Maravilha. Então é legal. E o outro é do acho que é Maico Oliveira, tá? Também tem muita coisa gratuita, bem legal. É isso, Rô? Michael Oliveira, perdão. Eu me lembro de você também com o Érico Rocha, naquele curso de marketing. Eu falo, gente, a Andresa está sempre aqui por Brasília. Quando vier, está super convidada para fazer um city tour, dar uma volta na cidade, viu? Super convidada também. Legal. A questão do... Ai, não sei, vocês estão me ouvindo? Sim. Voltou? Tá ok? A questão do Érico é assim, ele não tem nada a ver com essa questão de microfone, de câmera, nada disso. É bem conceitual mesmo, é estratégia. Estratégia estratégia de negócio, de como as coisas andam, enfim. É um outro processo, não dá... O conteúdo dele nem é pra gente trabalhar, por exemplo, para encher consultório. Né? É para quando você fala, não vou mais ser terapeuta, porque agora eu vou fazer um outro caminho. Então, você até acaba saindo um pouco, porque aí você vai começar a atingir um número tão grande de pessoas que você não consegue mais ser terapeuta. E aí é um movimento. Alguns fazem sentido, outros não. Porque depende do quê? Do projeto de vida de cada um. Né? E aí disso faz algumas pessoas darem super certo e outras nem tanto. Porque a pessoa fala, mas eu não sei fazer. Não, é porque não é do projeto de vida dela. Ela insiste. E aí, como a gente vai entendendo de energia, alguns, né, tem magnetismo. Tem pessoas que são para muitos, tem pessoas que são para poucos. Mas ser para muitos não é melhor e ser para poucos não é melhor. Né? Então, o pontuar um a um também é importante. Então, é importante a gente entender por que funciona tão bem para uns e não funciona para outros? Quando a gente entende de energia, a gente sabe quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente então consegue manifestar de uma maneira ou outra. Né? Maravilhoso. Mas muito obrigado legal. Pela oportunidade. Eu que agradeço, Rafa, muito bom. Então, gente, Rafael Valente, é isso, né, Rafa? @viaenergia. Então, no Instagram dele, aí lá deve ter todo o seu site, enfim, toda a maneira como você está o seu trabalho. Então, gente, depois a gente vai postar aqui para vocês acompanharem também o Rafa, tá? Então, eu vou deixar lá direitinho, e aí o link certinho para ir acompanhando o canal dele, vendo também, fazendo as terapias, enfim, e acompanhando todo o conteúdo do Rafa. Tá bom, Rafa? Adorei. E também chancelo mais uma vez, Andressa, por tantas vezes já te indiquei, continuo indicando, faça um curso de radiestesia, as pessoas vão amar. É uma ótima oportunidade para se conhecer, para trazer respostas. Vale muito a pena para quem se conecta, para quem se sente sintonizado com isso, né? É verdade. Obrigada, viu, Rafa? Adorei te conhecer. Vamos ver se futuramente a gente se conhece pessoalmente aí. Quem sabe você vier para São Paulo ou eu para Brasília. Vamos esperar essa confusão. Vai ser um prazer. Só uma última dúvida, Andressa.